Meu irmão me mandou chocolates chiquérrimos de aniversário. Uma hora depois, ele me ligou. E aí, já comeu? Eu respondi, na maior tranquilidade. Eu dei para minha esposa e para as minhas filhas. Só que aí veio o detalhe que virou meu estômago do avesso: os chocolates estavam envenenados. Oi, Reddit. Minha mãe passou a minha vida inteira tratando meu irmão como filho de ouro, e a mim como reserva. Eu fiz minha vida mesmo assim, aprendi a viver sem a aprovação dela, e achei que isso já tinha acabado. Até o dia em que meu irmão me mandou um presente de aniversário que virou um pesadelo. Mas antes de eu chegar nessa parte, deixe eu começar do começo. A coisa de ser o reserva é que você aprende cedo que nada do que você faz vai importar tanto quanto o brilho do outro. Eu estava na cozinha da minha mãe numa terça-feira à tarde, com 35 anos, vendo ela se derreter por uma foto que meu irmão, o Tiago, tinha mandado do nada. Olha isso, olha. Ela praticamente empurrou o celular na minha cara. O Tiago estava num restaurante caro no Itaim Bibi, segurando uma taça de vinho, sorrindo como se tivesse inventado a felicidade. O Tiago levou a Amanda naquele francês novo, não é romântico? Eu estava ali porque tinha consertado o triturador da pia dela, que tinha travado. Levei uns 40 minutos, e saí com graxa e gordura na minha camisa de trabalho inteira. Eu sou o técnico de manutenção de aerogeradores. Passo metade da minha vida subindo torre, garantindo que as pás não vão se soltar. Dá um bom dinheiro, é trabalho honesto, e exige habilidade de verdade. Minha mãe não mencionou o conserto nenhuma vez. Que bom, mãe. Eu disse, lavando as mãos na pia. Eu consertei isso, você e a Renata também podiam tentar coisas novas de vez em quando. Ai, Caio, você é sempre tão sério. A Renata, minha esposa, estava em casa com nossas duas filhas. A Lívia tinha 7 e a Sofia tinha 5. Naquele dia, a Renata estava ensinando frações para as meninas com fatias de pizza, porque isso é o que parece uma rotina de verdade. No fim de semana anterior, a gente tinha ido no Jardim Botânico de São Paulo e elas tinham amado. Minha mãe fez um gesto com a mão, como se eu tivesse perdido totalmente o ponto. Isso é diferente, eu tô falando de coisa adulta, coisa culta. O Tiago não levava os filhos para lugar nenhum fazia 3 meses. Os meninos dele tinham 7 e 5, igual as minhas, o Enzo e o Lucas. E eles já tinham perguntado se podiam sair de novo, porque o Tiago estava sempre ocupado com trabalho. Trabalho, no caso dele, significava poker online e aposta esportiva, fazia quase 2 anos. Mas agora o Tiago tá indo tão bem naquela farmacêutica. Diretor regional com 35, você acredita? Ele tinha 35, igual a mim. A gente é gêmeo, fraterno. Ele nasceu 12 minutos antes, e eu juro que esses 12 minutos definiram nossa infância inteira. O Tiago ganhava bicicleta nova, eu ficava com a usada. A faculdade dele foi paga, a minha não. O padrão nunca mudou. Bom pra ele. Eu preciso ir embora, a Renata tá fazendo jantar. Ah, antes de você ir. Ela abriu uma gaveta, tirou um envelope e colocou na minha mão, como se eu fosse entregador. Dá isso pro Tiago quando você ver ele, tá? É um cheque pra colônia de férias dos meninos. A casa do Tiago tinha custado uns 470 mil reais. A minha custou 210 mil reais. Ele não precisava de ajuda para pagar colônia de férias, mas minha mãe agia como se ele estivesse sempre por um fio. Tá bom. Eu peguei o envelope e fui embora. No caminho, eu só pensava em triturador, envelope, e em como o favoritismo entorta as pessoas num formato que depois elas não conseguem desfazer. Quando eu cheguei em casa, a Renata estava na cozinha. As meninas estavam na mesa fazendo lição. Pai chegou. Eu beijei o topo da cabeça da Sofia, depois da Lívia, depois da Renata, a nossa rotina. E aí, como foi lá na sua mãe? E essa camisa, você mexeu em quê? Consertei o triturador da pia. E ainda fui escalado para ser portador oficial de envelope.
A Renata viu o envelope e entendeu tudo na hora, sem eu explicar nada. Ela via esse padrão se repetir fazia 9 anos. Colônia de férias pros meninos do Tiago, entendi. Ela respirou fundo e apontou com o queixo pro balcão. Chegou a papelada do inventário do seu pai hoje. Meu pai tinha morrido 4 meses antes, ataque cardíaco. Ele tinha deixado cerca de 780 mil reais em bens e contas, e eu estava resolvendo tudo como inventariante. O Tiago queria ser co-inventariante. Minha mãe fez pressão. O advogado do meu pai cortou na hora. Era 50-50, mas o inventário estava travando por causa de um problema com a Receita Federal. Podia arrastar mais 8 meses. O Tiago ligava 2 vezes por semana pedindo atualização, como se eu estivesse segurando o dinheiro dele por maldade. Eu peguei o correio, mais formulários, mais espera. Depois a gente jantou, falou da escola, a Sofia já lia livro com capítulos, a Lívia tinha tirado nota máxima num projeto de ciências. Vida normal. Vida boa. Mais tarde naquela noite, a Renata me mostrou o post mais recente do Tiago nas redes sociais. Outro restaurante, outra taça de vinho, vivendo nossa melhor vida, e a Amanda na foto sorrindo daquele jeito automático de quando tem câmera. Quanto você acha que isso custou? Mais do que ele tem. Eu já sabia fazia meses que o Tiago estava encrencado. Jantares caros que ele não tinha como bancar, relógio novo, e aquele jeito de mudar de assunto quando alguém perguntava detalhes do trabalho. Minha mãe via o que queria ver. Eu via um cara afundando, e tirando foto cara da água. Meu aniversário caiu num sábado, no começo de março, 35 anos. Não era nenhum marco, mas a Renata fez panquecas, e as meninas desenharam cartões com lápis de cor, que foram direto para a geladeira, do lado dos do ano passado. Minha mãe ligou às 9 da manhã dizendo que passaria mais tarde com bolo. O Tiago e a Amanda tão convidados, né? Claro. Ah, Caio, o Tiago mandou uma coisa especial pra você. Você vai amar. O pacote chegou às 11. Transportadora, entrega com assinatura. A caixa era preta com detalhes dourados, bem de luxo. Dentro tinham 24 chocolates, cada um no seu papelzinho, com desenhos delicados por cima, coisa artesanal de uma chocolateria chique de São Paulo. Tinha um cartão. Feliz aniversário, mano. Aproveita as coisas boas. P. Esses chocolates são caros demais. Chiques demais. Eu fiquei estranho na hora. Eu sempre fui estranho com presente. Quando a gente era criança, o Tiago pegava emprestado qualquer coisa que ele quisesse, e minha mãe dizia para eu parar de drama. Então eu aprendi que, se algo é meu, fica comigo. Pai, posso provar um? Normalmente eu diria não no automático. Mas era minha filha. Então, óbvio que eu ia dividir. Tá, Sofia. E você também, Lívia. Cada uma escolhe um. As duas pegaram chocolates com espiral branca, deram uma mordidinha pequena e abriram um sorriso. Nossa, é muito bom, pai. Bom demais. Deixar minhas filhas provarem um não contava como entregar a caixa. Eu ainda assim não ia dar o resto pra ninguém. Ok, chega. Agora deixa o papai decidir o que vai fazer com o resto. Eu fechei a caixa com um estalo seco, como se aquilo precisasse ficar trancado para eu não me sentir culpado. O Tiago não me dava presente de aniversário fazia uns 5 anos, e aquilo ali devia ter custado fácil uns 300 reais. Aí eu pensei, pronto, solução perfeita. A Amanda e os meninos vão valorizar de verdade. Você tem certeza? Amor, eu comi metade de um Snickers hoje de manhã. Esse é o meu nível de chocolate. O plano ficou simples. Mais tarde o Tiago e a Amanda iam aparecer, e eu entregaria a caixa direto na mão dela. Sem drama, sem discussão. Só que minha mãe chegou primeiro, sozinha. Eles estão atrasados, o Tiago e a Amanda tão enrolados lá. Ela colocou um bolo de padaria no balcão, daqueles com cobertura brilhante e plaquinha pronta. E,
Claro, o olho dela pescou a caixa na hora. Ah, você abriu? Não são lindos? Olha isso. São bonitos. Eu respirei e já fui direto, antes que ela começasse a conduzir a conversa. Eu vou dar para Amanda quando ela chegar. O quê? Não, esses chocolates são para você. Mãe, eu não gosto de chocolate chique. A Amanda vai gostar mais. Caio, isso é grosseiro. Que feio. Não era sobre eu gostar ou não gostar. Era sobre parecer ruim. Sobre o presente do Tiago não ser suficiente. A Renata, lá da sala, já tinha aquele olhar de lá vem. E eu cortei, firme. Mãe, é meu aniversário. Eu vou dar para Amanda. Ponto final. Tá bom, faça o que você quiser. E veio aquele silêncio pesado, o silêncio de decepção que ela usa como castigo desde sempre. 20 minutos depois, o Tiago e Amanda chegaram com os meninos. Jaqueta de couro nova, cara de cara, fácil uns R$ 400. E a Amanda sorrindo, mas com o sorriso apertado, de quem tá segurando alguma coisa por dentro. Os meninos voaram para a sala, onde a Lívia e a Sofia estavam vendo um filme. Feliz aniversário, mano. Ele bateu no meu ombro, forte o suficiente para parecer carinho, leve o suficiente para não ser nada. Você recebeu meu presente, né? Recebi. Valeu. E antes que minha mãe abrisse a boca de novo, eu peguei a caixa. Na real, eu vou dar para Amanda. Eu estendi a caixa para ela. É chique demais para mim. Vocês vão curtir mais. A Amanda ficou surpresa e disse que eu não precisava, que era meu presente, mas eu insisti, sorrindo. Eu quero que vocês aproveitem com os meninos. O Tiago fez uma cara difícil de ler. Por um segundo, ele pareceu travar por dentro. Você nem provou? As meninas deram uma mordidinha, falaram que era ótimo. Mas eu não sou o cara do chocolate. Ele ficou encarando a caixa na mão da Amanda como se aquela caixa tivesse virado um problema vivo. Tá, beleza. Eu falei que era falta de educação, mas ele não me escuta. Tá tudo bem, mãe. Deixa ele fazer o que ele quer. A voz do Tiago saiu lisa, lisa demais. A gente cortou o bolo, cantou parabéns. As crianças rindo, a casa cheia, tudo com cara de normal. Só que o Tiago ficou quieto o tempo todo. Checava o celular sem parar, saiu 2 vezes para atender ligação e voltou com um olhar distante. Por volta de umas 3 da tarde, a Amanda abriu a caixa e ofereceu para os meninos. Os dois pegaram, deram uma mordida, e aí a Amanda franziu o nariz. Ela falou que estava com gosto estranho. Metálico. Tipo gosto de moeda, sabe? Um dos meninos fez careta e falou que o dele também estava esquisito. E eu vi, o Tiago congelou por um microsegundo, e depois sorriu rápido demais. Para de comer isso. Deve ter derretido no transporte. Chocolate fica estranho quando esquenta. Ele levantou calmo. Calmo demais. E foi direto na caixa. Ele disse que queria ver a etiqueta, conferir o pedido. A Amanda segurou a caixa longe, falando que estava tudo bem, só meio diferente. Só que o Tiago tentou enfiar a caixa dentro da jaqueta enquanto falava num tom treinado, e a Amanda pegou o pulso dele. Ela perguntou, "O que você está fazendo?" Ele respondeu que precisava do cartão, do número do pedido, para checar se não mandaram vencido. A voz era calma, mas a mão tremia. A urgência não combinava com o jeito casual das palavras. Eu dei um passo e chamei ele pelo nome, baixo. "Tiago, o que está acontecendo?" Ele olhou para mim, para os meninos, para Amanda com a caixa, e por um segundo eu vi alguma coisa rachar atrás dos olhos dele. Aí ele virou para o menino mais velho, forçando normalidade. Você tá bem, campeão? Tá com cara de enjoo. O menino respondeu confuso, tipo, "Tô bem, acho", e isso bastou. Não,
Não tá. Eu tô vendo. Ele já estava pegando o casaco, mochila, chave, tudo num desespero organizado. A gente vai pro pronto-socorro agora. A Amanda protestou, dizendo que não era nada, que ele não estava doente. Vai ficar. Confia em mim. Agora. E ele foi empurrando todo mundo para a porta, sem explicar nada para ninguém. Minha mãe perguntando, as crianças sem entender, a Amanda tentando resistir, e o Tiago só, levando. Minutos depois, a gente ouviu o carro saindo cantando o pneu. Minha mãe foi a primeira a traduzir o absurdo em desculpa. Ele tá estressado. Trabalho tá puxado. A Renata me encarava. Eu encarava a caixa de chocolate esquecida no balcão, como se ela tivesse virado uma bomba quieta. O que foi isso? O que acabou de acontecer? Ninguém respondeu. 1 hora depois, eu estava ajudando a limpar tudo quando meu celular tocou. Número do Tiago. Eu saí para atender. Caio. A voz dele tremia, como se ele estivesse segurando o mundo com os dentes. Aqueles chocolates, alguém comeu além da Amanda e dos meninos? Meu estômago despencou. As meninas deram uma mordidinha. Por quê? Quanto? Quanto elas comeram? Quase nada. Tipo, do tamanho de uma moeda pequena, cada uma. Tiago, o que tá acontecendo? Silêncio. Um silêncio pesado. E aí eu ouvi ele respirar estranho, como se estivesse engasgando. Leva elas pra emergência agora. Agora! Meu sangue virou gelo. O quê? Por quê? Só vai. Elas engoliram ou cuspiram? Engoliram. Meu Deus, meu Deus. Tiago, fala comigo. Caio, você nunca divide presente. Você sempre segue regra. Eu contei com isso. Do que você tá falando? Os chocolates não são seguros. Leva a Sofia e a Lívia pro hospital agora. Não são seguros como? Só vai. Eu tô levando os meninos pro Albert Einstein. Encontra a gente lá. E ele desligou. Eu fiquei parado 5 segundos com o celular na mão, sem ar, e depois meu corpo começou a se mexer sozinho. Renata. Chave. Agora. Caio, o que foi? O Tiago ligou. Disse que os chocolates não são seguros. Mandou levar as meninas para emergência. Como assim não são seguros? Meu Deus! Eu não sei. Mas ele tá indo pro Einstein com os meninos. A gente vai agora. As meninas diziam que estavam bem, e isso só piorava, porque se fosse verdade, podia bater depois. A Renata ligou para a pediatra, foi transferida para a linha de emergência e explicou a história entrecortada, tentando não surtar. Quando a gente chegou no hospital, no começo a triagem me olhou com cara de calma, senhor. Aí a Renata disse 2 palavras que mudaram a sala inteira. Possível envenenamento. Ela mostrou foto da caixa, etiqueta da transportadora, e eu coloquei a caixa em cima do balcão com as mãos tremendo. A expressão da enfermeira mudou na hora. Levaram as 2 para uma sala, colocaram acesso, começaram soro, colheram sangue, e vieram perguntas em avalanche. O que comeram? Quanto? Quando? Se tinham vomitado? Se estavam tontas? A enfermeira olhou direto para mim, séria. Ela perguntou se a gente ainda tinha os chocolates. O médico perguntou se a gente ainda tinha os chocolates. Eu disse que sim, que estavam em casa. Ele ficou sério na hora e falou que precisava deles imediatamente, que aquilo era evidência de envenenamento, e que ninguém podia tocar na caixa. Ele disse que a polícia ia buscar e que a gente não podia deixar para depois. Eu tirei foto de tudo. Caixa, cartão, etiqueta da transportadora, tudo com data e hora. Eu senti um frio na nuca e falei a única coisa que importava naquele momento. Minha mãe tá na minha casa. E,
ela não é confiável. Ela passa pano pro meu irmão. O médico assentiu, chamou a segurança do hospital e eu ouvi ele dizer, bem claro, que iam tratar como suspeita de envenenamento intencional. Ele pediu escolta policial para recuperar a evidência com segurança. Uns 20 minutos depois, apareceu um detetive chamado Richard Palmer, da Divisão de Crimes Graves, com um policial fardado. Eu entreguei meu endereço, minhas chaves e dei permissão para entrarem. Eu expliquei exatamente onde a caixa estava, em cima do balcão da cozinha, preta com detalhes dourados, com o cartão junto. E eu pedi, com a voz falhando, para não deixarem minha mãe encostar naquilo nem organizar nada. O Palmer só confirmou com a cabeça, como quem já entendeu o tipo de família que estava lidando. Eles saíram para buscar a evidência. O hospital então levou a gente para outra ala, e foi lá que eu vi a Amanda com os 2 meninos. Os 2 estavam com soro na veia, pálidos, assustados, tentando ser fortes sem entender por quê. Eu senti a culpa me subir como ácido, porque, no fim, aquela caixa tinha passado pela minha mão. O médico avisou que os chocolates tinham sido enviados pro laboratório. Mais tarde naquela noite, ele voltou com um rosto que fez meu estômago despencar. Ele disse que iam tratar como suspeita de intoxicação por metal pesado, por causa do gosto metálico descrito e do tipo de exposição, e que não iam esperar confirmação para começar o tratamento. De madrugada, a confirmação chegou. Trióxido de arsênio. Concentração alta. Medido. Dosado. Deliberado. A palavra deliberado girou na minha cabeça e tudo pareceu sair do eixo. Deliberado, alguém colocou veneno de propósito nesses chocolates. A Amanda apareceu na porta nesse exato momento, o rosto destruído, e perguntou quem seria capaz de fazer isso. Eu não respondi. Porque a resposta já estava sentada no meu peito, pesada como pedra, o Tiago mandou a caixa. O Tiago entrou em pânico quando alguém comeu. O Tiago me ligou perguntando se alguém tinha comido. Ele sabia. 1 hora depois, os detetives voltaram, o Richard Palmer e outra detetive, Liz Ortiz. Eles separaram a gente para entrevistas. O Palmer me levou para uma sala reservada e pediu para eu refazer o dia inteiro, do começo ao fim. Eu contei tudo, a entrega, o cartão, a visita, a reação do Tiago, a pressa dele para tirar a caixa, e a ligação depois. O Palmer perguntou, bem direto, se meu irmão tinha me ligado 1 hora depois de eu ter passado os chocolates adiante. Eu disse que sim, que ele perguntou se alguém tinha comido e que mandou eu correr com minhas filhas pro hospital. O Palmer perguntou se o Tiago explicou o motivo. Eu disse que não, que ele só falou que não era seguro e que eu tinha que ir imediatamente. Aí veio a pergunta que doeu mais do que qualquer outra. O Palmer quis saber se eu acreditava que meu próprio irmão tinha me mandado chocolates envenenados. Eu disse que eu não queria acreditar, mas que sim. Que eu achava que foi ele. Ele perguntou por quê, e eu falei do vício em aposta, do desespero por dinheiro, do inventário travado, e do jeito que minha mãe sempre protegia o Tiago das consequências. Quando me liberaram, eu encontrei a Renata no quarto da Sofia. Elas estão bem, foi pouca coisa. Estão lavando o organismo. Amanhã voltam para casa. Eu sentei pesado e a culpa me esmagou. Eu dei aqueles chocolates para elas. Você não sabia. Eu devia ter desconfiado. O Tiago não manda presente, ele mal lembra meu aniversário, isso estava errado desde o começo e eu não vi. Isso não é sobre você. Isso é sobre quem colocou veneno no chocolate e mandou pelo correio. E a gente sabe quem foi. A Amanda apareceu logo depois, com os olhos inchados. Ela disse que os meninos estavam estáveis, mas tinham comido mais do que as minhas filhas. Mesmo assim, iam ficar bem. Ela sentou e ficou olhando para o chão, e falou que o Tiago não atendia o telefone. Que ela tinha ligado dezenas de vezes. Que ele levou todo mundo para o hospital, e depois sumiu. Ela perguntou onde ele ia quando sumia, e eu disse o que eu sabia, às vezes no escritório, às vezes na casa da minha mãe, e às vezes em lugar nenhum que a gente alcançasse.
Meu celular vibrou. Era a mensagem da minha mãe. O Thiago tá aqui em casa. Ele tá muito abalado. Você precisa consertar isso. Eu mostrei para Renata. Ela leu 2 vezes, como se a segunda leitura fosse transformar aquilo em piada, mas não transformou. Consertar isso, ela tá falando sério? Tá. Ela sempre fala sério. A Amanda viu a mensagem e disse que ia para lá agora, que ele ia explicar na hora. Não é uma boa ideia. Eu levantei. Eu falei que eu ia com ela. E pedi para Renata ficar com as meninas. Caio, se ele fez isso mesmo, eu preciso ouvir ele dizer. A casa da minha mãe estava escura, só a luz da cozinha acesa. O carro do Thiago estava na garagem. A Amanda entrou primeiro. Eu fui atrás. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, cara de quem tenta manter o controle. O Thiago estava encostado no balcão, tenso, olhos fundos. Cadê os meninos? A Amanda respondeu na lata, com a voz tremendo de raiva. No hospital. Com soro na veia. Porque eles comeram veneno. O Thiago levou um susto no rosto, um reflexo que ele não conseguiu esconder. Isso não era para acontecer. A cozinha ficou muda. Até o ar pareceu parar. A Amanda deu um passo para frente e exigiu que ele repetisse o que tinha dito. O Thiago tentou recuar, rápido, dizendo que não quis dizer daquele jeito. Eu cortei. Então de que jeito você quis dizer, Thiago? Ele não olhou para mim. E foi aí que ele soltou. Você era para ter comido. Você, Caio. Não era para você ter dado para ninguém. Você nunca divide presente de aniversário. Eu contei com isso. Thiago, para de falar. A Amanda mandou ele continuar, exigiu explicação, exigiu a verdade inteira. E o Thiago desabou num jorro de palavras, rápido demais, como se a confissão estivesse escapando sem permissão. É por causa do inventário, eu precisava do dinheiro. Eu devo gente ruim. Eles não vão esperar mais 8 meses. Eu perguntei para quem ele devia. Ele falou de esquema online, de agiota, de gente que ameaça e cumpre. E então veio o número, pesado, absurdo, impossível. Eu tô devendo 400 mil. A Amanda repetiu o número, como se dizer em voz alta fosse fazer aquilo virar outra coisa. 400 mil. O Thiago continuou, desesperado, justificando, se enrolando. Eu consigo recuperar, eu só preciso da herança. Eu achei que você estava enrolando, Caio, eu precisava te tirar do caminho. Eu não sabia que não ia funcionar assim. E a voz dele quebrou bem no fim, como se o próprio corpo dele finalmente entendesse o que ele tinha feito. Eu fiquei olhando para ele, tentando encaixar aquilo na minha cabeça, mas não encaixava. Eu achei que, se você sumisse, o inventário ia liberar o dinheiro. A mãe falou que você estava segurando, que estava travando de propósito. Minha mãe levantou na hora, desesperada, como se pudesse apagar uma confissão com as mãos. Ele não quer dizer isso. Ele tá confuso. Eu virei para ela, com a voz cortando. Mãe, fica fora disso. Não fala com a sua mãe desse jeito. Isso é culpa sua. Se você tivesse resolvido esse inventário mais rápido, nada disso teria acontecido. Eu senti o sangue subir. Eu não consigo acelerar a receita, Thiago. Tem uma pendência fiscal. Mentira. Você está segurando o dinheiro. Por que você sempre teve inveja de mim? Sempre. A Amanda soltou uma risada curta, amarga, dolorida. Ele tentou matar o próprio irmão, e ainda está transformando isso em inveja. O rosto do Thiago se torceu, como se ele estivesse tentando achar uma saída que não existia. Eu não tentei matar você.
Eu só precisava que você sumisse, ia ser rápido. Minha mãe começou a chorar mais alto, tremendo, mas era por ele, sempre por ele. Tiago, por favor, para. E ele começou a gritar e andar de um lado pro outro na cozinha, como um bicho encurralado. Tá todo mundo me tratando como se eu fosse o vilão. Eu precisava de ajuda e ninguém me ajudou. Eu respondi seco, sem dar espaço. Você nunca pediu ajuda. Você quase matou seus próprios filhos. Eu disse e senti minha garganta fechar. A Amanda foi mais direta ainda, como se a frase precisasse ferir para ser verdade. Nossos meninos comeram veneno por sua causa. O Tiago parou, olhou para ela, e procurou um culpado qualquer. A culpa é dele. Ele deu embora. O celular estava na mão da Amanda. Tela apagada. Nenhum teatro. Só, gravando. Ela segurava abaixo, perto do corpo, registrando tudo sem anunciar. O Tiago viu e avançou na hora. Você tá me gravando? A Amanda recuou um passo. O Tiago tentou agarrar o pulso dela. Eu entrei no meio num reflexo, rápido demais para pensar. Não encosta nela. Ele me empurrou com força. Eu tropecei um passo para trás. Foi o suficiente. Eu empurrei ele de volta, controlado, firme, e apontei pro lugar como ordem. Senta. Agora. E não se mexe. Caio, para. Larga ele. Chama a polícia. Eu nem olhei para ela. Meus olhos ficaram no Tiago. Amanda, liga. Fala que ele acabou de tentar te agredir. Ele não. Eu cortei minha mãe, sem virar o rosto. Ela gravou tudo. Cada palavra. Cada movimento. Cada segundo. Continua falando, mãe, continua. A Amanda já estava discando, voz firme apesar do rosto destruído. Ela se identificou, disse que o marido confessou que envenenou os chocolates, que ela tinha gravação, que ele tentou pegar o celular e passou o endereço. O Tiago ficou ali, preso, respirando forte, os olhos brilhando de ódio e pânico. Você vai se arrepender disso. Eu cheguei perto o suficiente para ele ouvir só eu. Eu não preciso encostar em você. Eu te enterro com prova. 8 minutos depois, a polícia chegou. O detetive Palmer entrou com 3 policiais fardados. Ele olhou pro Tiago como quem já tinha a história inteira na cara. Ele mandou-o levantar e colocar as mãos para trás. Minha mãe explodiu, apontando, indignada. Por quê? O que vocês estão fazendo com meu filho? O Palmer enumerou os crimes sem emoção, como lista de compras, e isso deu mais medo ainda. Tentativa de homicídio. Risco a crianças. Posse de veneno. Agressão. O Tiago levantou devagar e deixou algemarem, mas ainda quis me deixar uma última farpa. Isso é culpa sua. Eu respondi baixo, firme. Não. Isso é seu. Eles levaram ele para fora. Minha mãe começou a gritar com Palmer, mas ele só repetiu, houve confissão, houve gravação, vai ter cadeia. E então, como sempre, ela virou a raiva para a pessoa errada. Isso é culpa sua. Você armou pra ele. A Amanda nem tremeu. Ele se armou sozinho. E eu vou pedir divórcio na segunda-feira. Você nunca mais vai ver meus filhos. O rosto da minha mãe desabou, como se alguém tivesse puxado o chão. Você não pode fazer isso, eu sou a avó deles. A Amanda respondeu sem gritar, e por isso doeu mais. Você protegeu um homem que envenenou crianças. Agora me assiste. A gente foi embora. A Amanda veio comigo no carro, em silêncio, olhando para frente como se não reconhecesse a própria vida. No caminho, a Renata me mandou mensagem, as meninas estavam acordadas.
A metade do caminho foi muda. A outra metade veio com a voz da Amanda quebrando. Eu sempre soube, lá no fundo. Eu sempre soube que ele mentia sobre tudo. Eu só não queria acreditar. Eu falei a única coisa que eu tinha. Nada disso é culpa sua. Minha mãe sabia também. Ela sempre soube, e escolheu ele mesmo assim. Eu estacionei no hospital. Nós entramos juntos. A Renata estava no quarto da Sofia, olhos abertos, rosto cansado, mas firme. Ele foi preso? Foi. Ainda bem. Na manhã seguinte, antes das 7, eu fiz 3 ligações. Primeira, pro chaveiro. Todas as fechaduras, hoje. Frente, fundos, lateral, garagem. Tranca extra. Ferrolho. Tudo. Eu falei que pagava o dobro se ele viesse imediatamente. Ele chegou antes das 8. Segunda, para a empresa de segurança. Câmera na campainha. Câmera na garagem. Câmera no quintal. Sensor de movimento. Instalação no mesmo dia. Ia custar mais? Ia. Valia. Terceira, para a escola da Sofia. Eu pedi o diretor, o Sr. Andrews. Eu me identifiquei e falei sem rodeio. Meu irmão foi preso por tentativa de homicídio. Ele e minha mãe, Patrícia Reis, não têm autorização nenhuma para acessar ou falar com minhas filhas. Se aparecerem no campus, chamem a polícia imediatamente. O diretor respondeu sério, e eu disse que enviaria o boletim e o pedido de medida protetiva por e-mail naquele instante. Eu pedi confirmação por escrito. Ele garantiu que os 2 nomes seriam sinalizados e que a equipe ia agir na hora. Eu fiz a mesma ligação para a escola da Lívia. Depois eu liguei para todo lugar que tivesse o nome das meninas, pediatra, dentista, ginástica, tudo. Em todo lugar eu repeti, Tiago Reis e Patrícia Reis não têm autorização. Se aparecerem, chamem a polícia. A Renata cuidou do hospital e do plano de saúde. Ela pediu para colocar em alerta em todos os registros, nenhuma informação pode ser passada para Tiago ou para Patrícia. Naquela tarde, a gente sentou com as meninas. Eu falei que a gente tinha uma nova palavra de família. Um código secreto. Se alguém que vocês não conhecem tentar falar com vocês, vocês correm pro adulto mais perto e dizem, balão vermelho. Vocês lembram? A Lívia repetiu com uma carinha séria. Balão vermelho. A Sofia repetiu também, sem hesitar. Balão vermelho. E eu completei, devagar, para entrar. Se o tio Tiago ou a vovó aparecerem em qualquer lugar, escola, parque, rua, vocês correm para a professora e falam balão vermelho. As 2 assentiram. A Sofia perguntou por que não podia ver a vovó. Porque a vovó tá ajudando o tio Tiago, mesmo ele tendo machucado pessoas. Enquanto ela não parar, ela não pode ficar perto de vocês. A Lívia perguntou se o tio Tiago estava na cadeia. Eu disse que sim. E ela soltou, baixinho, mas firme. Ainda bem. Ela disse que ele tinha assustado ela na festa. O primeiro teste veio na terça-feira. Hora da saída na escola da Sofia. Minha mãe apareceu. Ela falou para a professora, a senhora Peterson, que estava ali para buscar a neta. A senhora Peterson olhou a lista de autorização. O nome da minha mãe estava marcado em vermelho, em letras enormes, não autorizada a acionar polícia. A professora saiu para o corredor e me ligou na hora. Eu atendi lá do alto de uma turbina, com o vento batendo no capacete e o estômago afundando. Ela disse, bem rápido, Sr. Reis, sua mãe tá aqui tentando buscar a Sofia. A gente negou. Ela tá ficando agitada. Ela completou, não vou deixar a Sofia chegar perto. Vou chamar a polícia agora. Eu desliguei e disquei 190 na mesma hora, falei o endereço da escola e citei a medida protetiva. Quando eu cheguei, minha mãe já tinha sido retirada do local. Aviso de invasão emitido, banida da escola.
A Sofia estava chorando na sala do diretor, tremendo, com a carinha vermelha. A Renata estava lá, segurando ela firme. A Sofia perguntou por que a avó estava gritando. Porque ela tá muito nervosa, mas ela não tem permissão pra te buscar. Você tá segura, meu amor? A Renata me mostrou a papelada, tudo atualizado, tudo travado. Lista de saída, contatos de emergência, ficha médica, autorização, em tudo, Tiago Reis e Patrícia Reis estavam proibidos por nome. 3 dias depois, o Tiago conseguiu fiança, R$ 50 mil. Minha mãe hipotecou a casa para pagar. Ele saiu de tornozeleira, com ordem judicial para ficar longe de todo mundo. Mesmo assim, minha mãe ligou pro celular da Renata. O Tiago quer que você saiba que ele nunca quis machucar as crianças. Ele precisa pedir desculpa pro Caio. Manda ele escrever a desculpa no verso do formulário do presídio. Porque ele vai preencher isso por muito tempo. A Renata desligou e bloqueou o número. Sem drama. Só limite. Na semana seguinte, minha mãe apareceu no meu trabalho. A segurança da portaria me ligou. Ela não tem autorização. Tá se recusando a sair. Ela começou a gritar no portão, para todo mundo ouvir. O supervisor Joel, 60 anos, ex-militar, foi lá e resolveu no tom mais simples do mundo, ou sai ou polícia. Ela foi embora, mas metade da equipe escutou. Na sexta, o Joel me puxou de canto e perguntou se eu estava lidando com aquilo. Eu mostrei medida protetiva, boletins, prisão do Tiago. Ele leu, assobiou baixo e só disse, mantém ela longe. Se ela voltar, me avisa. Semana 3, a Amanda achou um bilhete no para-brisa. Letras de forma, frias, tira a denúncia ou seus meninos vão se machucar pior da próxima vez. Ela fotografou, guardou como prova e avisou o Palmer. Ele orientou a não tocar em mais nada e pediu para checar câmeras de vizinhos apontadas para o estacionamento. Entre imagens, registros de telefone e mensagens, não demorou para chegarem num nome, Vitor. Um cara ligado aos agiotas que o Tiago devia. Descobriram que o Tiago pagou R$ 5 mil para ele intimidar a Amanda. O Vitor foi preso e virou rapidinho. No depoimento, ele falou que o Tiago ainda estava obcecado com o inventário, repetindo que, sem eu por perto, o dinheiro andaria mais rápido. O Palmer me ligou às 23 horas. Ele disse, seu irmão tá planejando alguma coisa. Vamos pedir para revogar a fiança. Na manhã seguinte, a fiança caiu. O juiz citou intimidação de testemunha e risco de fuga. O Tiago voltou para a cadeia e ficou lá aguardando o julgamento. Minha mãe? Não parou. Ligou para amigos do Tiago, parentes, gente da igreja, dizendo que eu estava mentindo, que ele era inocente, que eu inventei provas. E teve gente que comprou. Tia, tio, 2 primos, todos com a mesma frase, você tem que perdoar, é família. Eu respondi igual para todos. O Tiago tentou me matar. Se você quer apoiar ele, escolha a sua. Eu tô fora. A família rachou no meio, sem volta. Minha mãe tentou mais uma vez. Sábado, 7 horas, na minha porta, socando como se pudesse derrubar a realidade no grito. Caio, a gente precisa conversar. Eu vi pela câmera da campainha. Eu não abri. Caio, por favor, o Tiago precisa de você. Eu liguei 190. Medida protetiva. Invasão. 2 policiais chegaram e deram o aviso, sai agora ou vai presa. Ela foi embora gritando para dentro da casa. Isso não acabou, Caio. Os policiais registraram, na próxima, prisão. A Sofia chorou e perguntou por que a avó estava com tanta raiva. Porque ela não quer entender. O tio Tiago fez algo muito ruim, e ela escolheu defender ele. Depois disso, a Renata começou a ter pesadelos. Acordava ofegante, sonhando com porta arrombada, veneno na comida, minha mãe levando a Sofia. A Amanda mudou os meninos 2 vezes. Primeiro para a casa dos pais.
Depois para uma chácara emprestada no interior, longe. Ela me disse, parece proteção à testemunha. E os meninos perguntavam quando iam voltar para casa. O Palmer me atualizava com frequência. A promotoria estava montando um caso fechado, buscas do Tiago, compra dos chocolates, pedido do arsênico, gravação da confissão, intimidação de testemunha. Mas ele avisou, o advogado do Tiago era bom. Robert Wu. Ele ia tentar confundir, plantar dúvida, e júri é imprevisível. 3 meses antes do julgamento, eu comecei a documentar tudo. Cada áudio da minha mãe. Cada mensagem. Cada post dizendo que o Tiago era inocente. A Renata e a Amanda fizeram o mesmo com as ameaças, bilhete, registros, timeline, tudo guardado. A data saiu, 15 de julho. A gente contou os dias como quem conta grades. Julho chegou. O fórum lotou. Tinha câmera de TV do lado de fora. O Robert o abriu pintando o Tiago como desesperado, fora de si por vício e por agiotas. A promotora, Janete Walsh, foi reta. O réu comprou chocolates, abriu a embalagem, dosou com trióxido de arsênio e enviou para o próprio irmão usando conta descartável. A perícia mostrou que a caixa foi aberta e selada de novo. E quando as crianças comeram, ele entrou em pânico, não por elas, mas porque o plano falhou. Ela fechou com o simples, não importa se funcionaria legalmente. Ele tentou matar alguém para acelerar dinheiro. Tentativa de homicídio. A acusação foi peça por peça, histórico, compras, conta falsa, meu relato da ligação. O depoimento da Renata sobre o pânico dele. E o depoimento da Amanda sobre o casamento e sobre a gravação. Minha mãe depôs no tribunal vestida de preto da cabeça aos pés. Ela já estava chorando antes mesmo do advogado de defesa abrir a boca. O Robert o tentou vender a imagem de mãe devastada e de o filho doente, como se isso apagasse o que aconteceu. Só que no contra-interrogatório, a promotora Janete Walsh foi cirúrgica. Ela perguntou se minha mãe amava os 2 filhos igualmente. Sim, eu amo os 2. A Walsh puxou extratos bancários e mostrou no telão. No último ano, minha mãe tinha dado 14 mil reais pro Tiago. A Walsh perguntou quanto ela tinha dado para mim. Eu não lembro direito. A Walsh não deixou escapar. 0. Ela perguntou, com a calma mais cruel do mundo, se isso parecia amor igual. O Tiago tinha mais necessidades. A Walsh perguntou se essas necessidades vinham do fato dele ter perdido 400 mil reais em apostas. Ele tem uma doença. A Walsh então colocou mensagens no telão, uma por uma. Mensagem de 15 de fevereiro, 2 semanas antes do envenenamento, minha mãe dizendo pro Tiago que eu estava segurando dinheiro como refém, e que eu podia liberar se quisesse. Ela perguntou se minha mãe tinha mandado aquilo. Sim, mas... Mensagem de 20 de fevereiro, minha mãe dizendo que eu sempre fui invejoso e que eu queria manter o Tiago sofrendo. A Walsh perguntou se ela tinha mandado essa também. Sim. A Walsh apertou onde doía. Ela deixou claro que minha mãe alimentou no Tiago a ideia de que eu estava impedindo ele de receber a herança, mesmo isso não sendo verdade. Minha mãe disse que achava que era verdade. A Walsh perguntou se ela conferiu com alguém, com um advogado do Estado, com o fórum, com o juiz, com qualquer pessoa. Não. A Walsh concluiu em voz alta o que o júri já estava entendendo. Minha mãe assumiu maldade, espalhou essa narrativa para um filho desesperado por dinheiro, e esse filho tentou matar o próprio irmão. A defesa objetou, o juiz cortou, mas não tinha como desver. E então a Walsh tocou a gravação. Você era para ter comido, Caio, não era para você dividir. Você nunca divide presente de aniversário. É por causa do inventário, eu precisava do dinheiro. Eu devo gente ruim. Eu precisava te tirar do caminho. Eu não sabia que não ia funcionar assim.
Eu achei que, se você sumisse, o inventário liberava o dinheiro. A mãe falou que você estava segurando. Ia ser rápido. Eu vi as expressões do júri mudarem, uma a uma. Dúvida virou certeza. A defesa tentou plantar dúvida razoável, mas a prova era simples demais. O Tiago comprou arsênico. O Tiago dosou os chocolates. O Tiago entrou em pânico quando as pessoas comeram. O Tiago confessou gravado. O júri deliberou 6 horas. Veredito: culpado em todas as acusações. O rosto do Tiago não mudou. Minha mãe gritou e a segurança precisou tirar ela do tribunal. 2 semanas depois veio a sentença. O juiz Morrison leu as penas com a frieza de quem está fechando uma porta. Tentativa de homicídio, 20 anos. Colocar crianças em risco, 5 anos por criança, consecutivo. Posse de veneno, 3 anos. Intimidação de testemunha, 4 anos. Total, 37 anos. O Tiago teria 72 quando pudesse sequer pedir uma chance de condicional. Quando levaram ele olhou para mim como se ainda acreditasse que era culpa minha. 6 meses depois, o inventário finalmente fechou. 780 mil reais dividido em 2 partes. Eu mesmo protocolei tudo. Mas por causa da condenação e das ordens de restituição, a parte do Tiago foi direto para os filhos dele. Um fundo travado até os 25 anos, com estrutura judicial. Tiraram 40 mil reais para cobrir hospital e custos legais. E o mais importante, o dinheiro pulou o Tiago completamente. Foi direto para os meninos. Ele nunca ia encostar, nem se um dia saísse cedo. A Amanda conseguiu guarda total. Os direitos de visita do Tiago foram encerrados. Ele recorreu. Perdeu. Minha mãe perdeu a casa e foi para um apartamento pequeno na Grande São Paulo. Ela visitava o Tiago 2 vezes por mês e repetia para quem quisesse ouvir que eu destruía a família dela. A família rachou, metade entendeu, metade não. Cartões de Natal pararam de chegar. 9 meses depois da sentença, o Tiago começou a mandar cartas. 1 por semana. Sempre a mesma história, sempre minha culpa, sempre a escolha dele virando injustiça. Minha mãe começou a ligar de números bloqueados, usando o telefone de outras pessoas. Um recado de voz passou. O Tiago tá piorando. Ele tá falando em se matar, se ele morrer lá dentro, isso vai ser culpa sua. Apaga. Isso é manipulação. Você não vai. E eu também não. Semanas depois, o Palmer me avisou que minha mãe tentou ir no meu trabalho de novo e fez ameaças, que ela estava escalando. O último recurso do Tiago foi negado. Minha mãe não aceitou. 1 mês ficou quieto. Quieto demais. Aí, num sábado no fim de outubro, eu estava no Jardim Botânico com a Renata e as meninas, quando eu vi minha mãe perto da fonte, olhando a gente. Caio, eu tô vendo ela. A gente saiu na hora, foi pro estacionamento. Ela seguiu de longe, sem correr, só acompanhando. A gente chegou no carro, colocou as meninas, trancou as portas. Minha mãe ficou do outro lado do estacionamento, parada, olhando. Eu caminhei até ela. Não vai. Fica com as meninas. Tranca tudo. Eu parei a uns 3 metros. O que você quer? Eu quero falar com meu filho. Você não pode chegar perto de mim. Tem ordem judicial. Ordem judicial. Nós somos família. A gente era família. Você escolheu o Tiago. Ele é meu filho. Você também é meu filho. Você nunca me amou do mesmo jeito. O Tiago era o filho de ouro. Eu era o reserva. Ela deu um passo. Eu dei um passo para trás. O Tiago tá morrendo lá dentro. Ele precisa de família. Ele tentou me matar. Ele cometeu um erro. Para de chamar de erro. Foi tentativa de homicídio. Premeditado.
Se ele estava desesperado, ele pedia ajuda. Ele não manda veneno pelo correio. Se você só liberasse o dinheiro. Eu não podia. A Receita travou. Lei Federal. Por favor, Caio, visita ele uma vez, deixa ele pedir desculpas. Não. Ele é seu irmão. Ele deixou de ser meu irmão quando colocou arsênico em chocolate. Você é frio demais. Eu escolho segurança. Você vai se arrepender. Eu não vou. Ele tá preso por 37 anos. Os filhos dele vão ser adultos antes de qualquer chance. Ele nunca vai tocar a herança. Nunca vai ver os meninos crescerem. Ele vai viver sabendo que destruiu tudo por um dinheiro que ele nunca vai pegar. Você fez isso. Não. Ele se destruiu sozinho. Eu só garanti que a justiça acontecesse. E que minhas filhas estivessem seguras. Isso não é crueldade. Isso é consequência. Você não tem coração. Eu tô vivo. Minhas filhas estão vivas. Os filhos do Tiago estão vivos. Isso é vitória. Eu virei as costas e voltei pro carro. Ela gritava sobre perdão, mas eu já não devia essa palavra pra ninguém. Entrei, tranquei a porta. Você tá bem? Tô. A gente foi embora. Em casa, a rotina parecia pequena, mas era tudo. As meninas assistindo filme, a Renata fazendo jantar. Vida normal. O Tiago quis dinheiro a ponto de matar. Ganhou 37 anos. Minha mãe quis o filho de ouro a ponto de destruir o outro filho. Ganhou isolamento. Eu quis paz por 35 anos. Ganhei guerra. E eu ganhei. Mais tarde, eu e a Renata sentamos na varanda. Estrelas no céu, ar fresco. O Tiago vai ter revisão de condicional em 35 anos, eu vou ter 70. Você vai falar na audiência? Vou. Para garantir que ele continue preso. Você tá pensando nele? Não. Tô pensando em panqueca. As meninas sempre querem panqueca. Então vai ter panqueca. A gente entrou, trancou a porta, apagou as luzes. Só nós. Nossa família. A que a gente construiu sem concessão. Um ano depois, o medo virou outra coisa, mais fria e mais firme. Lista de saída na escola que nunca muda. As meninas pararam de perguntar da avó. E quando perguntavam, a gente contava a verdade em pedaços pequenos. A Amanda reconstruiu a vida do zero. Os meninos riem mais fácil agora. As cartas do Tiago ainda chegam às vezes, cheias de culpa e desculpa. Mas vão direto para uma pasta pros advogados. Ele quis um atalho pro dinheiro. Comprou décadas de concreto e aço. E minha mãe fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Algumas noites, eu e a Renata sentamos na varanda e escutamos o silêncio. Não o silêncio frágil de prender o ar. O silêncio real, o silêncio que você conquista. E todo sábado de manhã, eu faço panquecas. Porque paz não precisa ser poesia. Às vezes, ela só precisa ser segura. Se você curtiu essa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a gente a trazer mais histórias fortes como essa. Obrigado por assistir.